Bom, pessoal, beleza? Vamos fazer um vídeo aqui. Vou fazer um vídeo aqui com a lista mencionando várias medidas, programas ou leis criadas pelo governo Pátria Amada Brasil, colocada em prática pelo governo Pátria Amada Brasil, que foi feito no sentido de ajudar os mais fracos, de fazer crescer aquele que está pequeno, de ajudar a desenvolver o nosso país. A começar por número um, vamos falar aqui da falar da educação financeira. Nunca antes no setor público, nas escolas públicas, foi falado em educação financeira. Por quê? Porque existe o interesse de que as pessoas não aprendam a trabalhar com dinheiro, a saber lidar com as riquezas. Pelo contrário, as pessoas no Brasil elas são treinadas a ser consumidoras, a saber comprar, a saber consumir, saber gastar, mas elas não são treinadas e assim elas passam anos, passam a vida dessa forma, sempre na pior. E aí a lei que dá oportunidade para as pessoas aprender, a educação financeira, que foi para qualificar os professores do ensino público, ela vem para dar essa liberdade para as pessoas. O professor vai aprender e vai passar para os alunos e ali as pessoas vão passar a saber lidar melhor com as suas riquezas, com as suas finanças. E isso, os países mais desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque existem pessoas que têm essa educação, que são qualificados, que sabem lidar com o dinheiro, e não pessoas que são treinadas a ser apenas consumidor, apenas dependente do governo, apenas trabalhador, que vai trabalhar para o resto da vida para outras pessoas. Então foi um governo que se preocupou com essa parte. Uma pessoa que é criativa, ela trabalhando assalariada, ela pode, com a educação financeira, a juntar um pouco de dinheiro e colocar um negócio para si mesma ali, se ela tiver criatividade, e começar a crescer, pois tudo que é grande um dia começou pequeno. Então, é uma das ferramentas que as pessoas precisa para se destacar, para se desenvolver e para ter a liberdade, né, ali, em todos os sentidos ali na sua vida, e principalmente a liberdade financeira, né, trabalhar para si mesmo, construir algo para si mesmo, o que vai ajudar também. Ela vai deixar de ser um trabalhador assalariado para os outros e vai deixar um espaço aberto lá para aqueles que estão buscando vaga de trabalho. Então, a educação financeira, ela ensina as pessoas a empreender, ensina as pessoas a saber poupar, a saber cuidar melhor do que ela construiu, do que ela está construindo, e a ter melhores resultados com aquele trabalho que ela está tendo ali, com aquilo que ela está construindo. Número dois, eu destaco aqui a liberdade econômica. A lei de liberdade econômica foram leis que mexeram com a burocratização do setor jurídico, onde as empresas tinham dificuldade, têm tanta dificuldade para abrir, desde de abrir uma empresa até colocá-la para funcionar. Então foi tirado muitas coisas que só atrapalha, que mais atrapalha, e que precisa de um contingente muito grande de pessoas para administrar, né, no setor administrativo, e onde resta poucas pessoas no setor de produção, no setor técnico ali para realmente produzir alguma coisa. Então existe mais pessoas ali cuidando da empresa no setor administrativo do que pessoas trabalhando e construindo alguma coisa, construindo os resultados. E isso dificulta. Então as pessoas levavam 40 dias até deixar uma empresa pronta para funcionar, né? Então isso tem que acabar, pois os países mais desenvolvidos ele leva cerca de um dia e é tudo mais fácil, desde abrir uma empresa até assinar todos os papéis, tirar todas as licenças para deixar a empresa funcionando. E é isso, o Brasil caminhou nessa direção com a lei de liberdade econômica, mexendo na parte administrativa, né, desburocratizando. Isso caminha na direção de deixar o país pronto para entrar no OCDE, que é a organização que deixa os países na direção, é a organização dos países que estão unidos para o desenvolvimento econômico,
cerca de 38 países, e o Brasil ainda não faz parte, pois ele não está preparado, pois para entrar nesse bloco, os países têm que estar alinhado ou de acordo com o padrão deles. E uma das exigências é a burocracia. O país não deve ser burocrático, e essa lei de liberdade econômica caminhou nessa direção, preparando o país para essa postura. Número 3, as infraestruturas que foram feitas e em lugares que antes eram meio esquecidos, né, que é na região norte, foram feitas várias pontes, e eu destaco aqui a ponte que liga o Acre a Rondônia, em que esses estados não eram ligados por terra e atravessava de balsa, né, os caminhões, os carros. Eles esperavam ali cerca de 2 horas e pagavam uma taxa de R$ 40 para atravessar. Isso ajuda a desenvolver aquele lugar, facilita a vida daquelas pessoas e, consequentemente, o preço dos fretes que passa para aquela região. Então, foi um governo que procurou fazer investimento, tanto público como privado, atraiu investimento privado na infraestrutura interna, né, dentro aqui do país. Isso é dos requisitos também que prepara o país para a entrada no bloco econômico comercial no OCDE. E aí, junto dessa, e aí nessa infraestrutura que foi dado atenção, nós temos duplicações de rodovias, trechos que foram feitos, investimento em linhas férreas, no modal ferroviário, que é uma opção para que a gente não fique dependente só dos caminhões, porque quando eles para tudo. Então, se você só tem uma alternativa, se tudo que é transportado é pelos caminhões, então você fica refém desses caminhões se eles decidirem pararem, né? E as linhas férreas, o Brasil investir nisso vai preparar o Brasil para facilitar, porque o investidor vem para um lugar onde ele tem facilidade de escoar a sua produção. Então, isso facilita nesse sentido. Número 4, nós tivemos o marco da cabotagem, que foi uma mudança na lei da cabotagem no Brasil, onde antes, uma das coisas que se destaca, que antes os navios que vinham linear da Europa para aqui, para o Oceano Atlântico, aqui na costa leste, eles vinham e voltavam, eles vinham do seu continente até um determinado porto aqui no Brasil e voltava. Ele não podia fazer cabotagem. Esses navios que vêm com cargas do exterior, né, de outros países, eles não podiam navegar na forma de cabotagem aqui, contornando o nosso continente. Então eles traziam aquela carga e era obrigado a descarregar essa carga num só ponto. Dali daquele ponto, a gente iria precisar gastar muito mais com frete para levar essa carga para outros portos. Então isso saía uma mercadoria mais cara. E agora não, os navios vêm e deixam só a quantidade num determinado porto, por exemplo, no Nordeste, daquela carga que vai ser consumida ali, e o resto da carga o navio tem a permissão para contornar o nosso continente, o nosso território, né, pela cabotagem, né, a navegação marítima, e deixar o resto da sua carga em outro porto de destino, né? E assim essa mercadoria consequentemente vai chegar mais barata, né? Vai ser melhor para concorrer, né, com esses produtos. A gente vai adquirir um produto mais barato, porque vem direto da fábrica, vem direto do fornecedor. Já elimina um atravessador ali, que seria levando aqui no Brasil de um porto para outro. Apenas os navios internos poderiam fazer isso, podiam anteriormente. 5, eu vou falar aqui dos títulos de terra que foram dados para as agricultoras brasileiras, que são pessoas que tinham a posse da terra ali, mas não tinham os documentos em suas mãos. E esse governo, através do INCRA, que é um órgão competente e voltado para isso, deu os títulos de terra para essas pessoas. Com esses títulos de terra, elas têm mais facilidade de investir nessa terra, de pegar um empréstimo no banco e investir e produzir mais, né, e ter melhores resultados. Diferente de outros governos aí que estimulava as invasões de terra. Então aquelas pessoas invadiam terra, mas terras que não eram
suas, que era de acordo com esse programa, que era de acordo com essa invasão, e que a qualquer momento essa invasão poderia talvez confiscar deles, então a terra não pertencia a ele, pois não tinha os documentos. Então essa atenção para o agricultor familiar ajuda em muitos sentidos, né, no nosso país, pois já tira aquela pessoa da dependência de outros produtores maiores. Ela mesma vai produzir ali porque ela tem a liberdade para produzir e tem a documentação de suas terras, então ela tem muito mais segurança para continuar trabalhando e crescendo e ajudando o Brasil e fornecendo alimento aqui para minimizar as nossas dificuldades, para reduzir os preços, concorrer e crescer e ajudar o Brasil a se desenvolver. E agora, número 5 aqui, eu quero falar do Pronamp, que foi, o Pronamp, que foi um programa onde o governo, em parceria com as empresas, esse programa foi durante a crise, onde as pessoas estavam ficando desempregadas devido à crise sanitária, e o governo elaborou um plano, né, aprovou um plano para que essas empresas não demitissem os empregados, para que assim não aumentasse o número maior de pessoas nas ruas, ali dependendo do governo, para que essas pessoas que ali tinham que ficar em casa, tiveram que ficar em casa, não ficassem sem receber durante esse período. E esse é um programa que envolveu os funcionários, as empresas e o governo, e que salvou muitos empregos, pois após a pandemia as pessoas voltaram a trabalhar normalmente, sem ter que perder o seu emprego. Pois se essas pessoas perdessem o emprego, era um número muito maior de pessoas nas ruas, talvez até para saquear os supermercados, para criar um caos, e isso evitou muitas coisas. O governo correu atrás de evitar esse tipo de coisa. Então a gente vê que é um governo que se preocupa com o Brasil, que sabe, entende que para o Brasil ir bem, tem que as coisas estar bem para todas as pessoas, desde o pequeno trabalhador, desde do assalariado ao pequeno empreendedor. As coisas têm que estar fácil, têm que ser facilitadas e tem que ter oportunidade para que todos eles possam se locomover, sobreviver, produzir e gerar ali as suas condições, correr atrás da sua manutenção. É um governo que acredita que a economia não pode parar e que a economia ela é feita da riqueza de todas as pessoas, ela é feita com a riqueza de tanto os empresários grandes como os pequenos, como o pequeno trabalhador, todo mundo. E o Brasil é administrado e ele só flui bem se tiver bem para todas essas pessoas. Então eles têm que ter condições de estar sempre produzindo mais, trabalhando e produzindo mais, porque eles não vão parar de necessitar de estar consumindo. Então o consumo não vai parar, então eles não podem também parar de produzir. E aí a economia não pode parar. E a economia, quem faz é todo mundo junto, trabalhando. É todas as pessoas que cuidam e que faz o Brasil fluir, né? Todo mundo trabalhando. E não apenas o governo. Não é um governo poderoso que vai salvar tudo e dar a salvação para todas as pessoas. Ele entende que não é, esse modelo de governo entende que não é o governo quem tem que cuidar de tudo, que vai cuidar de todas as pessoas, mas é organizando para que todos participem ali, pois a gente precisa de todos, do pequeno empresário, do grande, do setor privado forte, que é dali de onde vem a sustentação, tanto para o governo, que não produz nenhuma riqueza, como para o crescimento da nossa economia. Pois quando a economia vai bem, quando cresce, quando uma empresa cresce mais, ao crescer, ela utilizou contratos de trabalho, ela distribuiu salário para as pessoas quando ela estava crescendo e produzindo. Ela cresceu mais e ela gerou mais imposto para o governo. Então, ela ajudou a desenvolver e a manter o nosso país funcionando. Então, todo mundo tem que estar livre para produzir, a gente precisa de um Estado limitado, mínimo ali, um Estado apenas o suficiente, não um Estado poderoso
que tem que ditar as regras ali para todo mundo seguir, e todo mundo vai seguir apenas aquilo que o governo disser, apenas aquilo que o governo falar. Não precisamos de um Estado poderoso que dita as regras e a população tem que seguir aquelas regras. Quem vai escolher as leis são a população, são as pessoas. Quem vai escolher as regras é todo mundo com liberdade, fazendo tudo aquilo que ele precisa para ele construir mais, para ele produzir e sem atrapalhar os demais setores, sem atrapalhar as outras pessoas. Ele estará fazendo certo e não precisa de uma lei que determine tudo, que diga o que a gente tem que falar nas redes sociais, o que a gente tem que seguir como religião, o que a gente tem que fazer para produzir, né? Onde que a gente pode produzir ou não. Não, a gente tem que estar livre, ter a livre iniciativa, ter a liberdade para escolher o que a gente vai produzir e o que a gente vai fazer, que assim a gente vai gerar as riquezas que o nosso país precisa. Porque nesses países onde tudo é controlado, onde tem esses governos ditatoriais, esses governos comunistas que cuidam de tudo, a gente viu que o resultado tem sido muito desastroso.